Olá, seja bem-vindo ao podcast A Experiência do Paciente da Sobresp, a Sociedade Brasileira de Experiência do Paciente e Cuidado Centrado na Pessoa. Esta é a 4ª temporada do podcast. Aqui a gente traz convidados diferenciados para falar de melhores práticas, inovações, tendências e os desafios do cuidado humanizado na saúde. Então, hoje vamos tocar todas as músicas de coração. Neste podcast, a Sobresp abre o microfone a um leque especial de convidados para embasar mais e mais o nosso objetivo, que é transformar a experiência de pacientes, familiares e profissionais. Todas as vezes que ele falou para mim do transplante, eu recusei até o último instante, né? Até na reta final, eu relutei com todas as forças de tirar o meu coração, o coração que eu nasci com ele. E falando com todo esse time de convidados em prol de um ecossistema de saúde mais eficiente e centrado nas pessoas, estou eu, Túlio Fonseca, que tenho a missão de te convidar a juntar-se a nós e a conectar-se a um futuro mais humano na saúde. E aí, vem com a gente? E quando a gente, enquanto paciente, tem confiança no médico, a gente sente que ele pode sustentar a gente ao longo da jornada. E isso alivia muito o fardo, não só para a gente, mas também o fardo para a nossa família. O episódio de hoje é daqueles para guardar no coração. Tudo começa em 2016 com a detecção de uma insuficiência cardíaca grave. Mas o mais difícil de tratar não estava nos exames. Estava no medo, na resistência, na recusa de aceitar que o coração precisava ser trocado. A história de hoje fala de sobreviver, é claro, mas é principalmente sobre o que acontece quando uma paciente deixa de ser passiva e passa a ser parceira no próprio cuidado. O transplante é a primeira opção, é o padrão ouro aí nesse cenário, mas infelizmente nem sempre a gente consegue fazer o transplante. E aí uma série de motivos, e um dos motivos aí no caso da Ariane, que ela tinha um percentual de anticorpos contra possíveis doadores extremamente elevado. Quase 100% de doadores ela teria anticorpos contra. E o que acontece com o médico? Ser objetivo, persistente, às vezes até incômodo, pode evitar com que o paciente se torne parceiro do próprio cuidado? Neste episódio, o especialista, acostumado a conversas difíceis e acostumado ao som de rock nas playlists, nos mostra que a medicina de alta complexidade exige outra dimensão, ainda que ela soe bem, mesmo sem esconder a distorção dos acordes e os sotaques característicos de quem ousa explorar a humanidade. Se você quer saber mais, fica com a gente nesse episódio incrível. E o que será que as pessoas falam dos nossos convidados quando eles saem da sala? Então vê o que a gente aprontou com eles para responderem a essa pergunta. Bom, quando o Sandrigo sai da sala, as pessoas falam que por trás da rigidez dele existe um coração enorme, um médico brilhante, parceiro, que luta pelos pacientes e luta junto com eles. Ele olha para nós, pacientes, além da doença, e mesmo nos momentos mais caóticos e limitantes da doença, ele consegue manter viva em nós a esperança e a vontade de viver. É isso que as pessoas falam dele. Essa é uma pergunta que não é muito difícil de responder, assim. Talvez uma das histórias mais impactantes e exemplo de vida e resiliência e vontade de viver. E acho que é esse o resumo, assim. Quando ela sai da sala, todo mundo fala isso. Não tem dúvida de que é um exemplo aí de resistência, resiliência e força para continuar vivendo.
Ô, chefe, você me desconcertou total com a sua resposta, viu? Tá parecendo Era para isso, né? o povo da empresa, do fim do ano da empresa. Bom, gente, a gente está aqui para contar algumas histórias muito interessantes envolvendo duas pessoas que são sensacionais. E eu queria dar as boas-vindas para ela, começando pela paciente aqui hoje, que é a Ariane. Ariane, seja muito bem-vinda. A Sobresp está de portas abertas, de braços abertos para te receber aqui hoje, para a gente contar essa história que eu tenho certeza vai impressionar muita gente. Bom, Túlio, eu que agradeço muito o convite e a oportunidade de estar aqui hoje falando um pouquinho da minha história e da minha jornada aí como paciente. Obrigada pelo convite. Bom, e junto com a Ariane, a gente está aqui também com o médico que a atendeu durante esse processo, que é o Dr. Sandrigo. Eu queria te dar também as boas-vindas, em nome da Sobresp, que a gente faça um episódio que realmente toque o coração das pessoas. Obrigado, Túlio. Um prazer enorme aqui participar e um super animado aqui para contar histórias boas aí de médicos e pacientes em situações complexas, mas que mostram a nossa importância aqui na Terra como ser humano mesmo. Eu queria propor que a gente voltasse um pouquinho no tempo para que as pessoas entendessem um pouquinho do que é que a gente vai falar hoje, tá? Qual era o problema da Ariane, qual era o tamanho deste problema, vendo tanto quanto paciente, como também do lado do médico. Então, bom, vamos lá. 2014, eu estava grávida da minha segunda filha, e aí eu fui para uma consulta de rotina e o médico identificou que a Isabela estava em sofrimento e que nós precisaríamos fazer uma cesárea de emergência. Fizemos a cesárea, a Isabela nasceu super bem, mas eu desenvolvi uma miocardiopatia periparto que evoluiu com uma insuficiência cardíaca grave. Durante 2 anos nós fizemos o tratamento clínico otimizado, mas eu não evoluía, pelo contrário, eu comecei a apresentar piora, e como eu sou do interior de São Paulo, foi onde eu decidi vir para a capital procurar uma opinião, procurar outras alternativas de tratamento. Eu cheguei então no Dr. Antônio, ele recomendou que nós colocássemos um dispositivo, né, que era um CDI, um ressincronizador, nós colocamos, eu fiquei estável ali por uns 6 meses, até que eu tive meu primeiro choque cardiogênico, e eu internei na UTI do INCOR e eu precisei da dobutamina. Não sei se todo mundo aqui que está ouvindo a gente sabe, mas a dobutamina é um remédio que ajuda o coração a bater, né? E aí, naquele momento, o doutor Antônio me falou que estaria me encaminhando para a equipe de transplante, porque do ponto de vista clínico, ele não tinha mais nada para me oferecer. E aí, no dia seguinte que ele me deu essa notícia, eu vivi o luto ali naquele dia de receber a notícia do transplante, e naquele momento foi muito curioso, sabe, Túlio, porque desde que eu recebi o diagnóstico de uma insuficiência cardíaca, eu sempre tive muito o desejo de perguntar, tanto para minha cardiologista, a doutora Daniele, que me acompanhava lá na minha cidade, que me acompanha ainda, mas o doutor Antônio, eu sempre tive o desejo de perguntar se um dia eu poderia vir a precisar de um transplante. Mas eu não fazia essa pergunta com medo da resposta, de ouvir um sim. E quando o doutor Antônio falou para mim que iria me encaminhar para uma equipe de transplante, de fato foi ali um buraco negro, sabe? E eu vivi um luto. E no dia seguinte, aí eu ainda estava vivendo esse luto, eis que chega no meu leito da UTI, o doutor Sandrigo, e eu juro que eu não vou falar, ou careca, mas chega o doutor Sandrigo ali de uma forma muito protocolar, muito séria, né, e ele falou ali muito direto, assim, a verdade nua e crua. Ariane, eu sou o doutor Sandrigo, eu tô aqui porque o Tolinho pediu para eu vir conversar com você, porque seu coração tá ruim e a gente vai precisar trocar, né? E naquele momento que eu ainda estava no meu luto, eu olhei para aquele cara ali em pé, eu tenho a fotografia na minha cabeça, como se fosse hoje, chefe, eu estava ali na UTI clínica,
ou sem pezinho assim na parede. E eu falei, meu Deus, quem que é esse careca aí na fila do pão que tá falando que meu coração tá ruim e tem que trocar? Eu nunca vi ele na minha vida. Eu quero o Dr. Antônio de volta, né? Então teve essa resistência, porque eu já tinha uma confiança com o Dr. Antônio, já tinha uma conexão, um vínculo, e eu fui resistente no começo. Muito, inclusive, em migrar de médico, né? Porque eu acho que isso acontece muito quando a gente tem uma confiança no paciente. E ali começa a minha relação de forma meio quadrada, né? Com o Dr. Sandrigo. Uhum. Mas ele, como uma pessoa persistente que é, dias depois, eu estava com a alta programada, ele retorna ao meu leito com a frase: Oi, Ariane, lembra de mim? E aí eu pensei comigo, como eu vou esquecer dessa figura que fica falando por aí que meu coração tá ruim? E aí foi aonde ele falou que ele tinha olhado os exames e que meu coração realmente estava ruim, que a gente precisava falar sobre. E aí a gente começou a nossa jornada, né, chefe? É muito interessante ouvir o outro lado, né? É sempre um aprendizado, assim. E acho que há 10 anos, quase, né, eu não era tão careca assim, né? Eu acho que você está sendo... Na minha percepção, era. Mas é muito complicada a situação do médico nesse contexto, né? Que a gente foi chamado por um colega que é parceiro, né? Conhece o nosso trabalho, e a gente imagina que essa conversa já havia sido inserida, e por isso a objetividade, né? Então, é bem complexa essa relação, e isso a gente, como referência em IC avançada, transplante, a gente é chamado e tem essa sensação de que essa conversa já aconteceu em alguma monta, e por isso essa forma talvez objetiva, né? Mas é muito desafiador para o paciente ouvir que ele precisa trocar o coração, né? E a gente talvez demonstrar que isso é relativamente simples, talvez diminua o peso desse processo. Então, me defendendo um pouquinho, foi esse o raciocínio para a gente tentar quebrar o gelo aí. Mas, obviamente, cada um recebe de uma forma, né? E a gente tem que respeitar. E faz parte do processo, né? E acho que muito mais do que simplesmente falar e sair, é falar e falar quantas vezes forem necessárias para a gente buscar aí a compreensão e a tranquilidade do paciente. E eu acho que você fez muito bem isso, chefe. Tanto é que você não desistiu, né? Você ficou ali persistindo, e a gente vai ver isso ao longo da nossa conversa aqui. E uma coisa que acho que vale a pena a gente falar, a Ariane já colocou uma parte da dificuldade de estudo, e aí com a sua fala, Sandrigo, eu acho que a gente consegue perceber uma outra parte. Você tem um papel ali que é um papel de um profissional, de um especialista, de uma pessoa que é autoridade no assunto, mas que nem por isso, acredito eu, não sinta dificuldade de tratar esse tema. Então, por mais que seja aquilo que a própria Ariane falou, que é uma pessoa extremamente sensata, extremamente séria, extremamente, né, rígida, talvez, como é que foi esse momento de dar essa notícia e de voltar a dar essa notícia depois e de novo, e de novo, e de novo? Como é que é isso? Eu acho que esse é o grande desafio, né? Ninguém quer ouvir que precisa trocar o coração, né? Acho que essa é a primeira coisa. E uma coisa que a gente vê na prática clínica, assim, os pacientes com insuficiência cardíaca, eles têm uma qualidade de vida muito ruim, né? Mas eles aprendem a conviver com essa qualidade de vida muito ruim. Sim. E para eles é aquilo, a vida é aquela, e tá tudo bem. Né? Nem tá tão ruim assim. Dizer que ela pode ser muito melhor é o desafio e é o que eu tento demonstrar ao longo desse processo. E é muito engraçado que depois que tudo passa, eles reconhecem, realmente era muito complicado. Então, é esse o desafio. E todo dia a gente recebe esse perfil de paciente e ninguém está preparado para ouvir isso.
né? Então, uma das formas de buscar e quebrar esse paradigma da complexidade é mostrar que existe uma vida muito melhor que pode ser oferecida nesse processo, e o transplante acaba sendo uma opção muito interessante nesse perfil. Por mais que ninguém queira ouvir essa situação e pense em passar por isso. O Ariane, pelo visto, a receita, entre aspas, funcionou, né? Essa persistência dele, né? Pior que funcionou, viu? Eu acho que a constância dele ali, sempre junto, isso fez com que o meu tratamento evoluísse, e de fato acontece isso. Todas as vezes que ele falou para mim do transplante, eu recusei até o último instante, né? Até na reta final, eu relutei com todas as forças de tirar o coração que eu nasci com ele. Eu relutei. E eu não conseguia enxergar, porque quando a gente está no hospital, a gente vê muitas coisas, Túlio. A gente vê coisas que te inspiram, coisas que te motivam, a gente vê o sucesso de outros pacientes, mas a gente também, infelizmente, faz parte, quando a gente está ali, a gente também vê a derrota de outros pacientes, né? E quando a gente está ali internado, a gente torce muito para que um paciente voe, sabe? Quando a gente vê o outro paciente tendo alta, ficando bem, indo para casa e retomando a vida, aquilo é uma injeção de ânimo tremenda. Mas também quando a gente vê um outro paciente ficando pelo caminho, aquilo é um baque. Então, toda vez que o Dr. Sandrigo trazia para mim o transplante, eu ponderava os dois lados da moeda que eu via ali dentro do hospital. E eu tinha muito medo, né? E ainda mais por dentro de todo o meu contexto, eu falei, cara, vai tirar meu coração, eu vou rejeitar e eu vou morrer. E o nosso maior medo, enquanto a gente está ali, é morrer. E eu não conseguia ver a possibilidade de retomar uma vida, né? E hoje, realmente, é exatamente como o Dr. Sandrigo explicou. Transplantada, eu retomei a minha vida plenamente, em total abundância, né? Eu retomei minha carreira profissional depois de 7 anos afastada, né? Que eu brinco com o Dr. Sandrigo, que ele me deu um coração tão bom que ele veio até com garantia de retornar ao trabalho. Legal. Mas eu acreditava nisso sempre. E a gente falando de processo, isso. A gente já viu como é que começou essa história. E foi uma história do tipo, meu Deus, deu tudo errado. Não é que relacionamento é esse? Mas a gente já vai dar um spoiler que não foi isso que aconteceu. Né? A gente teve realmente uma mudança nesse quadro. E eu queria saber de vocês quando é que foi o ponto de virada nessa relação médico-paciente e como é que cada um de vocês percebeu que havia confiança, como essa confiança começou a ser construída de verdade. Eu acho que o ponto-chave de virada aqui, Túlio, para eu, Ariane, ali, começar a me abrir e a me sentir num ambiente ali mais seguro, eu acho que aqui é uma revelação, eu acho que o Dr. Sandrigo nem imagina qual foi esse momento de virada, mas eu sou uma pessoa muito emocional, né? Então, eu preciso, para eu me sentir segura e confortável, eu preciso ter um mínimo de uma conexão com aquela pessoa, sabe? Eu preciso ter um ponto de conexão ali, de fato, conexão emocional, conexão humana. E para mim, assim, um ponto de virada muito claro, eu não sei, chefe, se você vai lembrar, mas teve um dia que, bem no comecinho da internação, eu estava no quarto, no leito, e você passou uma visita, e eu estava ouvindo música. E eu estava ouvindo Pearl Jam. E eu sou muito chorona. E aí, você entrou no leito, no quarto, e diferentemente de todos os dias que você entrava ali e falava, e aí, como é que você tá? Fez xixi? Fez cocô? Né? Enfim, com aquelas perguntas padrões, você entrou e falou para mim assim, e aí, chefa, tá ouvindo música? Eu falei, sim, tô ouvindo música. E você falou, o que você tá ouvindo? Aí eu falei, tô ouvindo um Pearl Jam. E aí você começou a contar, nossa, essa banda é muito boa.
E você se permitiu mostrar um lado humano, além só da ciência, além só daquele cara que só falava que meu coração estava ruim, que queria trocar. Então, para mim, foi um ponto de virada de chave, que eu falei, poxa, esse cara, eu acho que dá para confiar nele, eu acho que dá para eu me abrir para ele, porque ele não é só um cara que fala que quer trocar meu coração. Ele é um cara que está enxergando em mim não só uma menina com coração ruim, não só uma menina doente, mas uma mulher que tem sonhos, que gosta de música, que tem opinião e que quer viver para ver as filhas crescerem. Então, para mim, esse foi o ponto de virada para eu me abrir para uma relação médico-paciente a ser construída com base na confiança, na transparência, nas conversas difíceis, mas também muitas risadas e muita música. É isso. Eu sou um rockstar frustrado, assim. Tudo que eu queria era ser um rockstar e não consegui. Então, eu sou bom em música, em fazer playlists e afins, e é sempre uma humanização médica da minha parte, duas coisas que eu gosto muito, futebol e música. Então, e acho que para a grande maioria das pessoas, futebol e música funciona muito bem como uma forma de aproximação e de quebrar o gelo médico, né? Então, acho que isso é um fato, e isso não é forçado, é muito natural, assim, porque faz parte da minha vida e são coisas que eu gosto mesmo, e que eu tento usar na prática clínica, né, nas consultas, nas visitas, como uma forma de quebrar o gelo e aproximar mesmo. E por acaso, o Pearl Jam é minha banda preferida, então ficou muito mais fácil, né, todo esse processo. Pois é, e deu super certo comigo, hein, chefe? Você virou a chavinha aqui dentro quando você fez aquela pergunta para mim. Santo Ed Vedder, vamos lá. É isso. Bom, gente, a gente vai guardar o Ed Vedder, mais para frente a gente vai falar mais sobre isso. A gente vai voltar ainda com esse início de construção de confiança, né? E eu queria saber de vocês o seguinte: quando a confiança está sendo construída, o cuidado muda de qualidade. E aí, eu queria saber da Ariane, inicialmente, o que muda para o paciente quando a gente fala de adesão, autocuidado, segurança emocional, capacidade de atravessar os perrengues que vem pela vida e tudo mais. E eu queria que o Dr. Sandrigo complementasse com a gente, do lado médico, do lado da equipe assistencial, o que muda quando o paciente vira parceiro efetivo do cuidado. Falando aqui enquanto paciente, quando a gente começa a ter confiança naquela pessoa que está cuidando da gente, muda absolutamente tudo. Primeiro porque eu estou numa condição de doente, eu estou numa condição extremamente vulnerável, com medo, muito insegura, medo de tudo que vai vir, medo de tudo que eu vou ouvir, medo da vida que eu vou perder, quer dizer, que na verdade eu já estou perdendo, né? Então é um sentimento de muito medo, de muita insegurança. E quando você confia na pessoa que está cuidando de você, e você sente que a sua voz tem lugar naquela jornada, muda muito. E assim, no meu caso, tá? Eu sempre procurei me manter muito firme perante a minha família. Porque eu percebi que todas as vezes que eu estive firme, a minha família também ficava firme. Só que eu precisava de alguém que me sustentasse. E neste momento, o Dr. Sandrigo me sustentou ao longo de toda essa jornada. E ele me sustentou porque eu tinha uma confiança nele. Porque eu confiava que eu estava num ambiente seguro para abrir os meus medos, as minhas inseguranças e tudo isso. E principalmente, confiança para eu me posicionar enquanto paciente. Para eu questionar, para eu falar, mas por que você vai fazer isso, né? E quando a gente tem confiança, deixa de ser aquela relação engessada, onde o médico de um lado manda e o paciente obedece.
né? E eu, particularmente, eu cresci, assim, com uma educação que a gente tinha que olhar para o médico como doutor, senhor. Era muito assim. Tanto é que o começo da minha relação com o doutor Sandrigo era assim, né? Era doutor Sandrigo, o senhor pode. Era muito assim a forma como eu falava com ele. E a partir do momento que eu comecei a ter confiança, eu comecei a expor para ele os meus medos. E eu acho que uma coisa muito, muito bacana é que desde o primeiro dia o doutor Sandrigo sempre me trouxe para o jogo. Sabe, ele sempre, ele me estimulou muito a entender o meu corpo, a entender o meu tratamento. Ele falava para mim, ele falava, chefa, você precisa entender o que está acontecendo, o que as pessoas de medicamento vêm fazer com você. E hoje eu brinco, inclusive, com ele, que ele criou um monstro. E agora ele que lute para aguentar esse monstro. Certo. Porque eu questiono tudo, eu sou teimosa, né, chefe? Eu sou teimosa, mas eu acho que eu sou assim, porque eu confio nele, né? E quando a gente, enquanto paciente, tem confiança no médico, a gente sente que ele pode sustentar a gente ao longo da jornada. E isso alivia muito o fardo, não só para a gente, mas também o fardo para a nossa família. Porque se a família sente que a gente, enquanto paciente, confia naquela pessoa que está cuidando da gente, a família também confia, né? Por exemplo, hoje, o meu marido e minhas filhas confiam muito no Dr. Sandrigo. Quando eu estou em casa e eu sinto qualquer coisa, a primeira pergunta que eles falam, você já mandou mensagem para o Sandrigo? O que o Sandrigo falou? Então, quer dizer, essa relação, essa confiança que o paciente tem no médico, ela não impacta só eu enquanto paciente, mas ela impacta toda a família que está ali daquele paciente. Acho que o ápice da relação médico-paciente e que transforma o ato médico, assim, é quando o caminho que o paciente vai trilhar é compartilhado. Então, a gente coloca as possibilidades e o paciente consegue, com profundidade, entender essas possibilidades e tomar a decisão, e a gente, como médico, apoiá-lo. Acho que esse é o ápice da relação médico-paciente e que faz todo sentido quando isso acontece. Acho que tem várias variáveis aí que vão desde a questão cultural e de conhecimento, mas estar do lado do paciente é conseguir trazer para ele todo o arsenal de possibilidades e ele, através do seu ato, entender todo esse processo e tomar a decisão e, em conjunto, a gente continuar trilhando o caminho. Eu acho que esse é o grande apogeu da relação médico-paciente, né? E, no caso da Ariane, por exemplo, foi muito, muito boa essa relação. Eu não consegui achar a palavra para expressar isso, mas eu consegui, como médico, fazer todo esse processo que deixa tudo muito mais leve, né? Tanto para o paciente, quanto para a gente, como médico, mesmo num cenário em que a gente enxergava a possibilidade de que ela poderia morrer, né? Então, mesmo dentro de um peso extremo para ela e para mim, como médico, a gente conseguia trilhar em conjunto e teve momentos de labirinto mesmo. A gente tinha labirintos ali e que a gente tinha opções, a gente colocava na mesa, discutia e ela decidia e a gente estava junto, eu apoiava e a gente foi construindo todo esse processo. Então, acho que é o ápice aí da relação médico-paciente quando isso acontece. Eu acho que é muito disso, né? E todas as vezes que o Dr. Sandrigo trazia para mim as opções, ele colocava tudo ali na mesa, eu lembro que eu sempre perguntava para ele, o que você recomenda? E ele sempre falava, eu iria por esse caminho, mas a decisão é sua. E houve momentos em que eu fui contra,
a recomendação dele. E eu acho que o chefe deve lembrar muito bem. Teve momentos que eu falei, não quero ir por esse caminho, eu quero ir por isso. E uma frase que ele sempre me dizia, ele falava assim, ok, não concordo, não aceito, mas eu respeito. E eu vou estar do seu lado junto na briga, independente da sua escolha. Então, e isso cada dia mais fortalecia a minha confiança nele. Porque apesar dele não concordar e dele não aceitar a minha escolha, ele respeitava e ele permanecia junto comigo na briga, mesmo a minha escolha sendo contrário à opinião dele. Eu acho que isso fortalecia cada vez mais a minha confiança. Bom, gente, seguindo em frente, quais atitudes, rotinas e decisões de equipe fazem a diferença real para a experiência do paciente, no caso Ariane, e para o desfecho clínico do que vocês trabalharam juntos? Primeiro, eu acho que apesar como a gente falou no início, né, a primeira notícia que ele me deu do transplante foi ali, não foi, foi um pouco quadrada, mas depois eu acho que uma coisa assim que fez muita diferença para mim é que todas as vezes que ele me deu uma notícia, por pior que ela fosse, tá? Por mais dura, ele sempre me deu uma notícia. Enquanto ele nem terminava de me dar a notícia, eu já estava aos prantos, eu já estava chorando muito. Ele começava a falar, eu já esticava a mão assim do lado da cama, já pegava o meu terço. E aos prantos, eu segurava o terço e eu chorava, mas ele não virava as costas. Ele permanecia ali, nem que fosse em silêncio, ele permanecia ali, ele dava os meus 5 minutos para eu chorar, para eu xingar, para eu explodir, para eu extravasar. E no final ali, de dar notícia, depois que eu chorava, ele olhava ali para mim e ele falava, vai ser difícil, não temos perspectivas, mas estamos juntos na briga. Eu acho que essa constância dessa postura dele foi uma prática fundamental ali pro meu engajamento ali contínuo também, constante no tratamento, e também para o meu sucesso e para o meu desejo de continuar vivendo, né? Porque ele vinha, jogava uma bomba na minha cabeça, mas ele permanecia junto comigo para ver aquela bomba explodir. E eu sentia que, de fato, ele estava ali, presente. Eu acho que a forma como ele esteve presente em todo momento ao meu lado, eu acho que isso foi fundamental, ou seja, eu entrava nessas conversas, nesses momentos, eu sempre entrei numa cirurgia, num procedimento com medo, mas eu saía dessa conversa, desse momento com muita esperança. Esperança de que poderia dar certo. Esperança de que eu iria ganhar mais um tempinho de vida. Eu acho que, para mim, essa foi uma prática muito grande. E aqui agora, falando, né, tá voltando uma fita na minha memória, lembrando de momentos. E eu acho que um momento muito forte para mim, também não sei se você vai lembrar, chefe, mas foi logo depois do dispositivo que eu passei mal no andar e a gente precisou ir para a REC. E eu estava com muito, muito, muito medo quando a gente chegou lá na UTI cirúrgica e eu pedi para você ficar ali, porque você era a pessoa que eu confiava, né? E eu pedi para você ficar ali. E mesmo de longe, ali no celular, você permaneceu ali presente. Enquanto a doutora Filomena, a Maria Alice, todo mundo tentava pegar a minha PAI, que naquele dia acho que foram umas 18 tentativas no meu pulso para pegar a PAI, que era difícil. Mas depois que a gente conseguiu estabilizar e colocar tudo, você chegou e falou para mim, chefe, agora eu preciso ir para o ambulatório. E eu olhei para você e falei, obrigada. E você falou, eu não fiz nada. Mas naquele momento, o que eu precisava era da sua presença. E você esteve presente.
E para mim isso fez total diferença. Então eu acho que essa é uma prática muito rica, Túlio, na relação médico-paciente, olhando assim para minha relação com o Dr. Sandrigo, a presença de fato e a forma como dar a notícia e olhar no fundo dos olhos e falar, tamo junto nessa briga. Apesar de estar tudo escuro, tamo junto no barco. Você se lembra desse dia ou não? Lembro, tem como não lembrar, né? Acho que esse talvez seja o resumo, né? Muitas vezes a gente não precisa nada além de estar do lado, né? Mesmo como médico e não intervindo diretamente, né? Mas estando ali para dar o suporte emocional, técnico também, né? Porque ali tinha a questão do dispositivo, nem todo mundo tinha segurança com ele, né? Mas eu não fiz nada ali, além de ficar do lado e estar junto nesse processo todo que era um desafio, né? A gente não sabia o que ia acontecer, então vamos lá, estamos juntos. Mas naquele momento nada se tornou tudo. Assim, para a gente como médico, é uma experiência e acho que a sua referência em relação a isso é muito maior do que a minha, né? Pensando do ponto de vista de tamanho, né? Assim, como médico, ok, eu estou ali e tal, mas eu não estou fazendo nada, né? Mas para você era tudo que você precisava, né? É isso. Acho que isso é muito interessante, a visão do paciente, né? Que é o que nós estamos discutindo aqui. É isso. A gente está vendo o que estava acontecendo quase que no bastidor. Vocês estão trazendo para a gente coisas que estavam acontecendo no bastidor. E eu acredito que as pessoas que estão ouvindo a gente no podcast aqui estão meio que querendo saber o que aconteceu. Isso foi na hora do transplante? Houve transplante? Não houve transplante? Porque, na verdade, não foi uma questão... Dia 1 teve uma situação, dia 2 teve uma decisão, dia 3 transplante, pronto, vai embora para casa. Não foi bem isso, tem uma longa história nisso, né? Como é que a gente pode resumir para as pessoas o que foi que aconteceu para que a gente consiga pontuar nessas etapas, nesse processo? Acho que o chefe pode fazer um resumo, não pode, chefe, enquanto eu me recomponho? Então, assim, a gente teve o contexto do choque cardiogênico em que a Ariane ficou dependente da dobutamina. E essa é uma situação extremamente grave, né, em potencial. E nesse cenário, a gente tem que pensar em estratégias avançadas, porque o risco de morte em pouco tempo é muito, muito grande por falência do coração mesmo. Então, a gente precisava resolver. E o transplante é a primeira opção, é o padrão ouro aí nesse cenário, mas, infelizmente, nem sempre a gente consegue fazer o transplante. E aí uma série de motivos, e um dos motivos aí no caso da Ariane, que ela tinha um percentual de anticorpos contra possíveis doadores extremamente elevado. Quase 100% de doadores ela teria anticorpos contra. Meu Deus! E isso inviabiliza o transplante de uma forma extremamente desafiadora. Meu Deus! Então, é possível transplantar? A gente faz algumas estratégias para tentar reduzir a presença desses anticorpos, mas às vezes não dá certo. E no caso da Ariane, não deu certo. E aí a gente teve que pensar no plano B, que foi o dispositivo de assistência circulatória de longa permanência, um ventrículo artificial, que é uma coisa muito embrionária aqui no Brasil, né, de uma forma plena, e isso tem várias questões envolvidas, e o custo talvez seja um dos grandes limitantes, né? Então, naquele momento em que a gente tentou retirar os anticorpos e não foi bem sucedido nesse processo, a gente teve que começar a correr atrás do ventrículo artificial, e tinha toda a questão da fonte pagadora, e conseguir que isso funcionasse, estivesse disponível para a gente poder fazer o procedimento. E
a evolução do choque cardiogênico, o paciente continua piorando. Então, a gente não tem volta nisso. Ou a gente consegue resolver, ou, invariavelmente, o paciente acaba falecendo. Então, esse foi o ponto, talvez, mais desafiador. A gente sabia que o transplante era uma boa opção, mas tinha essa limitação praticamente intransponível naquele momento, e que se mostrou intransponível, né, na tentativa de retirada, aí, de dessensibilização da retirada dos anticorpos, e a gente foi atrás do dispositivo, conseguiu com fonte pagadora, tal, e fazer todo esse processo, judicialização, que foi um inferno aí na vida da Ariane, na vida da família, e a gente junto aí nesse processo todo. Então, esse foi o desafio inicial, e felizmente a gente conseguiu o dispositivo, e que foi um momento aí bastante interessante do ponto de vista médico, né, a gente poder oferecer uma alternativa ao transplante, mas sabendo que era um monte de perrengue associado, e acho que a Ariane tem bastante história aí para contar em relação ao que foi o dispositivo, o que era o dispositivo, dos fiozinhos e afins, que a gente tentou minimizar, mas na real foi muito impactante aí para ela e para a qualidade de vida dela. Bom, foi isso, né? A gente teve esses passos, aí o dispositivo foi realmente um grande desafio com aquela máquina. Eu acho que começou quando eu acordo da cirurgia com aquele dispositivo, eu olho para o meu corpo, e a primeira coisa que eu pensei foi o que eu fiz com o meu corpo, né? O Dr. Sandrigo inicialmente tinha falado para mim que era um aparelho pequenininho, que era um fiozinho, que ia sair da minha barriga. E aí, quando eu percebi que não era nada daquilo, né? Era expectativa versus realidade, né? Eu olhei, realmente não era um fiozinho, era um cabo. E como eu venho do saneamento, eu costumo dizer que era uma adutora que saía da minha barriga. E um dispositivo grande, uma mala ali e um monitor, e eu falei, meu Deus, o que é isso? E eu me lembro que eu falei para ele, tira isso de mim. E ele falou, não, chefa, não dá para tirar. E além de todos os cabos, tinha todos os drenos, tudo aquilo. Então vem ali o primeiro desafio, que é como que eu iria aceitar aquela máquina como parte do meu corpo, né? Acho que isso foi o primeiro desafio. E quando veio o dispositivo, uma coisa que, como o Dr. Sandrigo falou, era ainda uma coisa embrionária, mas ali naquele momento, em 2018, era uma coisa completamente nova no INCOR, né, chefe? E por nós estarmos num ambiente ali de escola, né, muitos residentes, vinha gente de tudo quanto é lugar do complexo HC e até mesmo fora para olhar o Bernhardt, né? E aquilo me trouxe um desconforto muito grande, porque as pessoas não vinham ali de novo, né? As pessoas não vinham para olhar a Ariane. E quando a gente fala aqui de experiência do paciente, os profissionais que cuidam de nós pacientes precisam entender, eu acredito na minha percepção, precisa entender que antes da tecnologia, antes de tudo, vem uma vida, vem uma pessoa que traz com ela sentimentos e história e tudo isso. E naquele momento eu não sentia isso das pessoas que iam olhar o dispositivo, né? As pessoas queriam olhar como é que o dispositivo estava funcionando, a curva, a rotação, todo mundo queria olhar o monitor, e ninguém chegava para mim e perguntava, Ariane, como é estar conectada nesse aparelho? Você sentiu diferença aí dentro do seu peito? Como que é ter uma bomba de titânio aí dentro? As pessoas não perguntavam isso para mim, pelo contrário, as pessoas nem olhavam ali para mim na cama, né? Então isso me trouxe um desconforto muito grande, mas isso mudou a partir do momento que eu falei que uma enfermeira, a Ticiane, teve essa percepção de que eu estava completamente desconfortável, e ela perguntou o que é que estava me incomodando, e eu falei para ela. E aí, quando ela restringe o meu leito, né,
E eu começo a ter contato somente com quem estava cuidando de mim, com quem olhava a Ariane além do Bernhardt. E ali as coisas começam a fluir com o dispositivo. Ali eu comecei a entender que aquela máquina me fazia respirar melhor. Eu não sentia mais a dor no peito que eu sentia antes do dispositivo. E de tanto ouvir o Dr. Sandrigo falar, olha, você precisa aceitar ele, você precisa aprender, pega o manual, olha o manual, e enfim, de tanto a persistência, a constância dele em sempre ali me trazer para o jogo, né? Acho que foi uma coisa que ele conseguiu me tirar da condição de uma paciente que só ali passiva, mas de uma pessoa de realmente que opina e que participa de todo o jogo. E quando eu entendo e eu olho para o dispositivo como algo que eu teria que conviver e que aquela máquina estava trazendo com ela a possibilidade de eu sair do hospital e ter uma sobrevida, entre aspas, ali com um pouquinho de qualidade, eu resolvi, inclusive, dar um nome para ele, né, para o dispositivo, né, que foi ali o nome do Ed Vedder, do Pearl Jam. Legal. E a partir dali a gente começa uma jornada, né, chefe? Vivi muitos momentos com o dispositivo, muitos momentos. Realizei sonhos, inclusive, com ele, muitos sonhos. Deixei, inclusive, o Dr. Sandrigo, né? Não quero dizer que eu fiz ele perder mais cabelos, porque não fui eu, não tive nenhuma contribuição nisso. Legal. Inclusive, não sei se o Dr. Sandrigo se lembra, eu cismei que eu queria ir para Nova York com o dispositivo, Túlio. Vou levar ele para lá, com passaporte e tudo, vamos embora, porque assim, Túlio, eu não sei se os outros pacientes passam por isso, tá? Mas eu, pelo menos, passei por isso. Quando eu saí do hospital e eu percebi que eu poderia viver, eu queria viver, eu decidi que eu ia viver e que eu não ia morrer sem realizar alguns sonhos, né? E que eu tinha uma listinha de sonhos, a listinha de desejos que eu fiz enquanto eu estava no hospital. E ali conhecer Nova York fazia parte dessa listinha de desejos. Massa. E claro que no meio do caminho a gente teve uns percalços, que a gente descobriu que o dispositivo estava torto. Logo que eu tive alta, né, chefe, do hospital, eu cheguei em casa, o negócio começou a apitar. E o dispositivo, ele é literalmente como eu brinco que é tipo um aparelho, um eletrodoméstico que vem com um manualzinho. Dentro da bolsinha dele tinha um caderninho com os códigos. E aí, logo que eu tive alta, eu estava em casa, ele começou a apitar. E ele dava o código E20. E lá fui eu pegar o caderninho para olhar o que significava E20. Significava fluxo baixo. Lá vai eu, chefe, esse negócio tá pitando insanamente e ele tá dizendo fluxo baixo. E aí ele fala, vai pro INCOR. E aí a gente chega no INCOR, dá-lhe, Dr. Sandrigo, me meter volume. Não, tá seca, tá faltando volume, dá-lhe volume. E eu lá comecei a ficar uma pipa de tanto volume que ele me deu. E nada de descobrir o que estava acontecendo e tal. E aí, eu, de forma muito carinhosa, eu costumo dizer que o Dr. Sandrigo, ele não é um médico, mas ele é o inspetor bugiganga, o mestre dos magos, um bruxo, tudo junto, um combo ali, sabe? Aí ele percebeu que quando eu deitava do lado direito, chefe, eu não sei se você vai lembrar desse dia, que você chegou no quarto, você falou, chefa, conecta aí. Conectamos o dispositivo no monitor. Aí ele falava, deita do lado direito. Deito do lado direito. Vira de barriga para cima. Viro de barriga para cima. Deita do lado esquerdo. Fica em pé. Ou seja, como se eu fosse, sabe, um boneco. Vira para cá, vira para lá. E aí ele percebeu que nessas mudanças de decúbito, lateral direito e esquerdo, o dispositivo parava de apitar. E aí ele teve a brilhante ideia de fazer uma tomo nos 2 decúbitos. E aí, inclusive, o pessoal da tomo falou, como que a gente vai fazer isso? A gente precisa injetar 2 doses de contraste. O rim dela não vai aguentar.
Você lembra disso, chefe? Lembro. E aí lá vamos nós. E aí eu perguntei para ele, eu falei, chefe, mas e aí o meu rim? Como é que faz? Ele, não, vai dar certo. Vamos lá. E claro, eu sempre confiei nele, sempre. Eu falei, então tá bom, né? Se você tá falando que vai dar certo, bora lá. Bora lá. E aí quando a gente faz a tomo, mostra que realmente a cânula do dispositivo ali no ventrículo do lado esquerdo, ela ficava em 51 graus e do lado direito ela ficava em 90 graus, o que mostrava que o dispositivo estava torto. E aí, como resolver isso? É outro episódio muito curioso. Alguns dias depois que a gente descobriu isso, né, chefe? Entra lá no meu quarto, Dr. Sandrigo, abre alas, junto com ele o Dr. Fábio Gaiotto, cirurgião, e o Samuel. Chegam os três empolgadíssimos ali. Ariane, o dispositivo tá torto, mas calma. Aí o Dr. Gaiotto falou assim, não, fica tranquilo que vai ser simples, a gente vai abrir aqui, a gente pega um fiozinho, amarra no dispositivo, puxa na costela e vai dar tudo certo. Aí eu pensei comigo, cara, eles estão falando assim, né, tipo, abre, puxa. Aí eu só ouvi e não falei nada, né, só ouvi, beleza. Aí os três saíram do quarto, eu falei, ok, vamos ver para onde vai. Dias depois, Ariane, programamos a cirurgia. Aí meu coração começou a ficar apertado, tenso. Eu falei, cara, mas eu não quero essa cirurgia. E aí, eu acho que o Dr. Sandrigo sabe muito bem que eu sou uma pessoa de muita fé, de muita espiritualidade, né? E eu sentia que naquele momento Deus estava colocando no meu coração que não era para eu fazer aquela cirurgia. E eu falei, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais agitado meu coração fica. Eu tô pedindo para Deus acalmar meu coração, mas ele tá ficando mais agitado. E aí, alguns dias antes da cirurgia, e eu acho que foi o momento em que eu fui muito contrária ao Dr. Sandrigo. Eu falei para ele, olha, eu sei que você vai ficar muito bravo, muito irritado, mas eu não quero fazer essa cirurgia. Eu não quero porque eu não tô sentindo no meu coração que eu devo fazer. E de fato, sim, ele não ficou bravo, mas ele se sentiu contrariado, né? Porque ele estava otimista, era nítido. Na empolgação dele, do Gaiotto, de todo mundo, a empolgação em colocar aquele dispositivo no lugar. Mas eu não sentia, eu não estava pronta para aquele momento. E eu recusei a cirurgia. E de uma forma muito madura, o Dr. Sandrigo me disse. Ele falou, ok, não aceito, não concordo, mas eu respeito. Não vamos fazer a cirurgia, vou programar sua alta e você vai para casa. E assim eu fui para casa, com aquele dispositivo apitando insanamente, deixando todo mundo louco. Mas depois de um tempo nesse processo todo, a gente teve várias intercorrências também de infecção no driveline, né, chefe? Na inserção que saía do abdômen. E aí, com o passar do tempo, nesse meio período, foi aonde eu decidi ir para Nova York, com o dispositivo apitando. E aí eu cheguei pro chefe e pedi para ele se ele podia me dar um relatório, porque eu precisava de um relatório. Adoro o relatório. Adoro, super. Eu falei, chefe, eu quero ir para Nova York. E aí ele falou, o quê? Eu falei, eu quero ir para Nova York. Ele falou, mas e o dispositivo apitando? Eu falei, não, vai dar tudo certo, vai dar tudo bem. E eu acho que, inclusive, Túlio, esse é um ponto, tá? Eu acho que o profissional da saúde, quando ele consegue envolver tanto o paciente, ele passa uma confiança para o paciente ao nível que a gente se sente seguro, inclusive, para voar fora do hospital. Eu me sentia capacitada para viver com o dispositivo fora do hospital. E mais do que capacitada, eu tinha segurança, ao ponto de eu querer ir para Nova York com todo o meu aparato, né? E aí eu peço o relatório para ele tentou argumentar, tentou me convencer do contrário, mas como eu sou uma pessoa também, né, de opinião,
Falei, eu vou. Você me dá o relatório, você não me dá o relatório? E detalhe que eu precisava do relatório em inglês, né? Que eu tinha que mandar para a companhia aérea. E eu fui para Nova York com o dispositivo apitando no voo e tudo mais. Deixei a aviação civil internacional louca. Quando cheguei em Nova York, todo mundo achava que eu era mulher completamente de bomba, né? Passaram as etiquetas anti-explosivas em tudo, mas foi uma experiência incrível. E aí, quando eu volto também, eu chego no aeroporto e do aeroporto eu vou direto para o INCOR, porque é claro que eu estava descompensada. Eu chego do aeroporto, ligo para o Dr. Sandrigo, falando que eu estava passando muito mal, eu desci do avião de cadeiras de rodas. E aí eu fui para o INCOR e numa dessas internações a gente tentou realocar o dispositivo, fazer a cirurgia. Foi quando eu me senti de fato preparada para a cirurgia e a gente fez e foi uma tentativa sem sucesso. A gente não conseguiu e quando eu acordei da cirurgia e eu ouvi o dispositivo apitando, eu já sabia que a cirurgia não tinha dado certo, né? E, então, assim, ninguém precisou me dizer nada, absolutamente nada. Inclusive, naquele momento, o Dr. Fábio Gaiotto, ele sempre, no dia seguinte, após a cirurgia, ele sempre me costumava a visitar no leito. E naquela cirurgia de tentativa do dispositivo sem sucesso, passou vários dias e ele não foi me ver. E quando ele entrou no meu quarto, é claro que depois disso eu fiquei muito triste, muito baqueada. Naquela época já tinha ouvido um outro paciente com o dispositivo e tinha sido um super sucesso o dispositivo daquele outro paciente. E ele já estava longe do INCOR, vivendo a vida, e eu ainda estava ali capengando, engatinhando com aquele dispositivo torto e apitando, e que nada fazia aquele negócio ficar no lugar. Mas quando o Dr. Gaiotto entrou no meu quarto, e eu olhei no olho dele e eu vi a frustração no olho dele por aquela cirurgia não ter dado errado, não ter dado certo. Cara, eu olhei para ele e eu falei, Dr. Gaiotto, tá tudo bem. Não deu certo, mas vida que segue. Eu vou para casa com o dispositivo apitando e eu vou continuar vivendo do jeito que eu tô vivendo, com esse dispositivo capenga e bora lá. Passado algum tempo, né, chefe? Eu, nas minhas aventuras, porque, claro, eu decidi que eu ia viver até o último minuto, né? Eu tava caminhando e eu caí. Caminhando lá na minha cidade. Eu caí e numa dessas quedas, não sei como, mas a bomba parou. Você lembra, chefe? Eu estava em casa também. Nossa, gente do céu, tá me passando um filme na cabeça, Túlio. Tantos episódios. Eu estava na minha casa, eu caí na rua com o dispositivo. E aí, beleza, eu fui para casa e depois de uns dias eu estava assistindo televisão e eu senti um tec no meu peito. Igual quando, sabe o disjuntor de energia, quando a gente tem na nossa casa? Eu sentia, quando você desliga o disjuntor, era a mesma sensação, um tec. E aí o dispositivo apitou e eu lembro que a Isabela, minha filha mais nova, correu e pegou o caderninho. E aí ela falou, mãe, esse código aqui a gente não conhece, esse código não é o E20. Era alguma coisa 30. E quando a gente foi olhar, era bomba parada. Ou seja, a bomba tinha parado aqui dentro do meu peito. E aí vai a gente ligar para o Dr. Sandrigo, vem para o INCOR e tudo mais. E aí a gente descobre que a gente teria que trocar o dispositivo inteiro. Né, chefe? Sim. Como é que foi, chefe, para você naquele momento que você entendeu que tinha que trocar o dispositivo inteiro? Não, o momento mais pesadelo é você em São José, em Guaratinguetá, e eu no INCOR me ouvindo que a bomba estava em mau funcionamento, né? Então foi desesperador. Precisa vir imediatamente para cá, que a gente vai ter que pensar no que fazer e provavelmente vai ter que trocar a bomba do dispositivo.
Então, foi um momento bastante angustiante aí, né? Até a chegada dela e a gente conseguir entender o que estava acontecendo e realmente ter que desencadear um novo procedimento de troca de bomba, né? Então, e aí conversando com a Alemanha, que dá o suporte, foi um processo bastante pesado, assim, naquele momento e com um risco muito grande, né? Então, foi um ponto bem... E a própria cirurgia da troca também foi bem desafiadora para o Gaioto, né? Tinha bastante questão técnica ali que ele teve que vencer e foi muito, muito desafiador esse momento, mas que felizmente deu certo ali. Isso, a gente trocou, inclusive depois dessa troca, o dispositivo funcionou direitinho, né? Não ficou torto, ficou certo e ficou tudo normalizado. Mas eu não tô vendo ele aí, não tô vendo apitar, não tô vendo mais nada. Cadê o dispositivo? O que aconteceu com ele? Então, o dispositivo, o Dr. Sandrigo, lembra que lá no começo da jornada, lembra no começo da relação, que ele falava que queria trocar meu coração, Túlio, porque meu coração tava ruim? Lembro, então, chegou a hora. Tem uma característica muito forte do Dr. Sandrigo, que é a resiliência, sabe? A persistência. E aquele ditado, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, de tanto que ele falou que queria trocar meu coração, ele conseguiu, de fato, trocar o meu coração, né? Primeiro ele colocou um coração de titânio e depois ele conseguiu, de fato, trocar por um coração de músculo, né, chefe? Sim, e esse talvez seja o grande mistério aí, o milagre aí que acabou acontecendo, né? O dispositivo a gente coloca do lado esquerdo do coração e o lado direito ele continua piorando, né, pela doença. E isso começou a acontecer. Então, o dispositivo deu suporte para o lado esquerdo, mas o direito começou a piorar. E mesmo com o dispositivo, ela começou a ter uma piora clínica da insuficiência cardíaca até o ponto que ela precisou reinternar com dobutamina mais o dispositivo de novo. E aí o transplante acabou sendo a única opção que a gente tinha ali. Lembrando que tínhamos toda a questão dos anticorpos aí que estavam presentes, né, novamente. Só que um detalhe que talvez tenha sido o que fez toda a diferença no final foi que, mesmo tendo os anticorpos lá no começo da história, a gente incluiu ela na fila do transplante. E a gente sabe que o tempo em fila ele faz toda a diferença para aumentar a minha possibilidade de oferta, né? E quando ela começou a piorar muito, a gente tinha uma quantidade de oferta enorme. Todos os corações do tipo sanguíneo e compatíveis em relação ao peso chegavam para ela. Então, o leque de doadores aumentou bastante naquele momento, mas, tendo a quantidade de anticorpos que ela apresentava, a chance de que não houvesse um doador em que ela não tivesse anticorpos ainda era muito difícil. Então, ela mantinha aí perto de 98%, 99% de painel, né, que a gente fala, de anticorpos contra possíveis doadores. E a gente começou a receber oferta, ela começou a piorar, voltou para a UTI, estava na REC, quando, de repente, chegou um doador, foi num sábado de manhã, meio inesquecível, assim, eu estava em outro hospital dando um curso, uma aula, e a colega que trabalha comigo ligou, tem um doador aqui, ela tem anticorpo, mas, assim, a quantidade é pequena e que talvez valha a pena a gente encarar, porque estamos numa situação bastante complicada, né, evolutivamente. E olhando, assim, a quantidade de anticorpos, né, ela tinha anticorpos contra, mas numa intensidade não tão alta, né, então... Naquele momento, parece que meio por Deus apareceu dentro desse cenário todo bastante adverso. Essa luz, né, que ia ter dificuldade, a gente sabia que não ia ser fácil, mas que poderia ser um caminho que seria possível a gente considerar o transplante naquele momento. Como é que foi
o final disso. Acho que esse dia é bem interessante aí para a Ariane, né? Que ela estava numa condição muito, muito ruim, né? Ela, Mas você estava Sim, esse dia. consciente, via isso tudo, sabia dessa gravidade? Sim, eu sabia dessa gravidade, Túlio, e eu acho que aquele dia eu estava na REC, eu já estava um pouco confusa, sim, mas e é muito curioso, sabe? Eu fui ouvindo o Dr. Sandrigo falando e eu fui lembrando de muitos sentimentos, muita coisa quando eu via as pessoas ali no INCOR, quando as pessoas recebiam a notícia de que tinha chegado um coração para ela, né? E quando eu via alguém recebendo essa notícia, eu ficava pensando, será que algum dia isso vai acontecer comigo? E lá no INCOR tem um espaço que a gente chama de interligação, que é todo de vidro, que a gente costuma muito ficar ali observando, principalmente quando chega helicóptero. Uhum. E quando chega helicóptero, fica aquela já sabe. expectativa, será que é um órgão? Para quem que é? Uhum. Né? A gente, enquanto paciente, a gente fica ali naquela expectativa. E a gente olha as pessoas e a gente fala, como é que será que vai ser o meu dia? Como que vai ser quando eu receber essa notícia? Como eu vou reagir? E de fato foi exatamente isso. Foi um sábado, eu lembro que foi mais ou menos em torno das 10 horas da manhã. A Yaskra, né? Ela entrou no meu leito, assim, da REC, ela entrou numa chamada de vídeo com o Dr. Sandrigo. Ela entrou conversando, oi, Ari, tudo bem? E eu vi o Dr. Sandrigo por vídeo. Eu falei, uai, tem alguma coisa estranha. Por que a Yaskra e por que o Dr. Sandrigo tá em vídeo? Por mais que eu estivesse já um pouquinho confusa, eu ainda estava ali, né, captando os sinais do universo. Sim. E aí o Dr. Sandrigo falou assim, chefa, temos um coração. Aí eu falei, ai, Jesus. Eu falei, como assim? Ele falou, temos um coração. Vamos trocar esse aí? Ou seja, ele insiste na palavra trocar o coração. Ótimo. E aí eu falei, mas temos? Ele falou sim. Aí eu perguntei para ele, mas é compatível? Justamente por conta que eu sabia de todas essas limitações do painel e tudo mais. E eu pergunto para ele, é compatível? E ele falou assim, sim, é compatível. E eu lembro que eu retruquei, eu falei, mas compatível quanto? Ou seja, estava na condição zero, péssima ali, quase morrendo, mas eu ainda queria saber qual o nível de compatibilidade que o doador tinha comigo. E aí ele falou assim, chefa, é compatível, vamos ou não vamos? Aí eu falei, ok, bora lá, vamos. E ali eu só me lembro que a gente desligou a chamada e eu lembro que eu fiquei assim radiante, Túlio, eu fiquei radiante, eu gritava para todo mundo na REC, meu coração chegou, e foi muito ao contrário, porque eu acho que naquele momento eu não entendia a gravidade da cirurgia, era uma perspectiva, né, de que tudo poderia dar certo, mas os profissionais, as pessoas que estavam ao meu redor tinham a plena noção da gravidade. E as pessoas olhavam para mim e as pessoas choravam. E as pessoas começaram a se despedir de mim. Eu me lembro que tinha equipe da enfermagem, a Ana Duque, chefe, a Ana Duque, ela não estava de plantão, a Ticiane, ela não estava, porque no sábado muita gente não estava de plantão. E essas pessoas foram até o INCOR para falar comigo no sentido de se despedir de mim. E eu ali, eu irradiante, e eu não entendia por que as pessoas estavam chorando, e as pessoas falavam, Ariane, vai em paz, e assim, e eu gritando aos 4 ventos, meu coração chegou, meu coração chegou, meu coração chegou, e naquele momento eu decidi que eu não ia olhar nos olhos das pessoas e eu não ia ver a aflição, principalmente nos olhos do Dr. Sandrigo. Eu vi uma aflição muito grande nos olhos deles, mas eu preferi ignorar naquele momento o que os olhos dele passavam para mim como mensagem, né? Mas aí eu fui para a cirurgia, fomos para o transplante,
Eu saí do transplante, demorei alguns dias, acordei meio confusa, né, chefe? Deu trabalho. O pessoal da enfermagem fala que eu acordei cantando Madagascar, né? Eu me remexo muito. Fazia música com todos os apitos ali da UTI. E passado esse período de confusão, eu comecei a voltar. E foi isso. Tiraram o Ed de mim, assim, sem eu nem perceber. E eu acordei com um coração novo. E uma coisa que eu me lembro muito daquele dia também foi que o Dr. Gaioto me mandou uma mensagem logo depois que eu falei com o Dr. Sandrigo e a Yaskra e a gente aceitou o transplante. O Dr. Gaioto me mandou uma mensagem me dizendo: Ariane, olha só, eu não estou aí em São Paulo, eu estou no interior, mas eu estou indo aí para fazer o seu transplante. E eu fiquei muito feliz em saber que seria ele o cirurgião, porque afinal de contas, ele que tinha feito todas as minhas cirurgias anteriores. E um fato curioso, ele falou assim: olha, não sai daí, tá? Me espera. E eu ainda fiz uma piada com ele. Eu falei: não, pode deixar, eu só vou ali na Paulista tomar um café, mas eu já volto. E aí depois eu pedi para ele tirar o coração artificial, ou seja, a bomba do meu coração, e guardar para mim. Porque, ao final de contas, aquele dispositivo que, ao olhar humano, assim, ele parecia uma simples bomba de titânio, mas para mim ele foi o meu coração durante 3 anos e meio, né? E ele me permitiu ficar viva até chegar esse momento em que meu transplante se tornasse realidade. E o Dr. Gaioto guardou esse dispositivo para mim. E um dia na REC, quando eu já estava bem recuperada do transplante, ele chegou com um saco plástico e ele me deu: toma o seu Ed, o seu coração de titânio, né? E eu tenho ele guardado até hoje na sala da minha casa. E cá estou eu, transplantada. Esse ano vamos aí para 5 anos de transplante, sem nenhuma rejeição, né, chefe? Pela graça de Deus. E também sem nenhuma internação por conta do coração, apenas por coisas aleatórias, gripe, pedra na vesícula, mas nada relacionado ao coração. Estamos aqui hoje compartilhando essa história e contando esse sucesso, que para mim é um sucesso, essa minha história, essa minha relação médico-paciente com o Dr. Sandrigo, esse capítulo da minha vida de enfrentamento da doença. E o Ed Vedder, nunca mais. Essa é uma história boa. Essa história é boa. Conta aí, chefe, essa eu deixo para você. Então, o INCOR tem um pessoal que consegue trazer artistas, tal, já foi Coldplay lá, tal. Então, falei, putz, vai vir para o Brasil, ela estava para conseguir ter alta, tinha sido logo depois do implante do dispositivo, né? Mas ainda não estava redonda, tal, e assim, eu tinha comprado ingresso para o show, ela também, mas não sabia se ia dar, falei, putz, vamos tentar trazer o Ed Vedder aqui no INCOR, né? E aí, conversa, tal, o pessoal, ó, escreve a história dela para ele, manda um e-mail aí para a produção, tal, vamos ver se ele vem para cá, tal, e aí acabou que não veio, e ela não tinha condição de sair do hospital ainda, e eu fui para o show, fui com a minha esposa para o show, e aí foi um show só dele, né, um show solo, e aí, de repente, no meio do show, ele fala, ó, vamos lá, eu vou falar um pouquinho sobre o coração. E aí ele começa a falar da Ariane com aquilo que eu tinha escrito, né, e eu estava lá no show. Então, hoje vamos tocar todas as músicas de coração para Ariane. E levar a gravação para ela amanhã. So, vamos fazer um brinde a Ariane e seu belo coração. Então, não tem como
não ficar emocionado aí nesse momento, né? Que é a minha banda preferida, o cara falando da minha paciente e todo esse turbilhão aí de sentimentos, né? Então foi muito, muito emocionante. E no dia seguinte, a produção do show mandou, levou um pôster, né, referente ao show aqui em São Paulo, e a gravação desse show para ela, né, com uma palheta, e levaram para a Ariane ali. Ele não foi, mas toda essa simbologia aí foi muito interessante. E para mim foi muito marcante, né? Porque aquele sonho de estar no show do Ed, de conhecer e ouvir o Ed Vedder falando o meu nome, dedicando o show para mim, eu acho que se tornou algo muito memorável do que estar ali no show. Claro que isso ainda não tira o meu desejo, o meu sonho de conhecer o Ed pessoalmente. Inclusive, o Dr. Sandrigo sabe que quando o Ed Vedder vier para o Brasil, ele tem que me ajudar muito a conhecer o Ed pessoalmente. Eu brinco, como eu sou uma pessoa sonhadora, né, Túlio? Eu falo para o Dr. Sandrigo, olha, você não pode me deixar morrer sem antes conhecer o Ed Vedder. Isso está na minha lista de coisas que eu não posso deixar de fazer antes de morrer. Então foi um momento realmente memorável. E eu lembro, não sei se você lembra, chefe, que eu mandei uma mensagem para você no momento do show e eu perguntei como é que tá o show aí. E aí ele falou assim, tá legal, ele acabou de falar de você. E aí eu falei, o que você tá bebendo? Né, tipo, brincando assim, zoando ele. E ele falou, não, tô bebendo água. Aí eu falei, então a sua água tá batizada. Porque eu não acreditava que o Ed Vedder poderia estar falando de mim. E realmente foi no dia seguinte, quando uma amiga estava no show também e falou, Ari, o Ed Vedder falou de você. Eu falei, caraca, não é que é verdade? E aí, quando começa aquelas pessoas virem atrás e me contar que realmente ele tinha falado, e aí que caiu a ficha de algo grandioso. E para mim isso foi muito marcante, né? Porque, de novo, o Dr. Sandrigo, ele conseguiu, né, olhar para mim como alguém além da doença, alguém que realmente tinha sonhos e ele se esforçou ali para ajudar com que eu conseguisse realizar pelo menos parte desse sonho. Né? Então eu acho que foi um outro ponto super positivo, porque ele poderia muito bem ter ficado indiferente, ter falado, ok, não vai dar para você ir no show, é o que você tá na UTI, faz parte, mas não. Ele, junto com a equipe do INCOR, foram atrás e conseguiram essa coisa sensacional para mim. Né? Então foi algo além que ele ali como médico, ele fez por mim também, que marcou muito. E você falou de lista, eu queria terminar esse episódio nosso vendo se a gente consegue uma lista com 3 lições que são inegociáveis para um cuidado centrado na pessoa, neste caso em alta complexidade. O que vocês acham que dá para a gente inserir nessa lista? Acho que é escutar o paciente, né? Acho que é a primeira coisa. Não tem como fugir disso. Estar do lado, mesmo sem falar nada. Acho que esse é outro ponto fundamental. E confiar no trabalho. Eu acho que é outra coisa no conhecimento, na medicina, na ciência, que ela pode oferecer. Eu acho que essas 3 coisas são impactantes, assim, na minha visão como médico. Bom, Túlio, na minha percepção quanto paciente, eu acho que as 3 lições aprendidas seriam, primeiro, perguntar menos onde dói e mais o que está sendo mais difícil nisso tudo, porque muitas vezes o maior sofrimento não está na doença, mas sim o que ela traz, o que está por trás dela, né? Como o medo de morrer, a culpa de dar trabalho para a equipe, a solidão, porque no final do dia a doença é só nossa, e a sensação e o medo de perder a vida que a gente tinha, né? Então, quando o médico consegue
acessar essas entrelinhas da dor do paciente, eu acho que facilita muito o diagnóstico e também ele consegue tratar a experiência humana do paciente por trás da doença. Eu acho que essa seria a primeira lição. A segunda, para mim, eu tenho certeza que é a presença do médico ao lado do paciente, principalmente nos momentos difíceis, como dar uma notícia ruim. Eu acho que a presença e passar a esperança para o paciente ali é a segunda lição aprendida. E a terceira, sem sombra de dúvidas, é respeitar. Respeitar a história do paciente, o tempo dele, as escolhas, as decisões que ele toma e também a espiritualidade de cada paciente. Essa, para mim, são as 3 lições aprendidas, assim, para colocar no mural. Gente, este episódio, ele nasce, na verdade, lá no 3º congresso que a Sobresp realizou, ainda no final de 24. E a gente começou a conversar sobre trazer essa experiência para contar isso para as pessoas aqui. E de lá para cá, a gente conseguiu construir, eu acho que além do que a gente propôs inicialmente. E aí, a gente espera que as pessoas realmente entendam essa experiência que vocês tiveram, entendam todo o processo que vocês tiveram, que vocês trouxeram para a gente, que tem coisas que são realmente muito importantes em vários pontos, seja na assistência, seja na questão do relacionamento paciente-médico, seja em questões que vão além, como a própria questão do Ed Vedder, que foi e voltou durante o episódio algumas vezes, né? O que a gente tem aqui para falar para vocês é muito obrigado pelo tempo que vocês dispensaram para a gente aqui, para contar essa história, esse empenho de trazer essa história para a gente de uma maneira tão viva e tão importante. Para nós, a Sobresp, é muito importante isso, trazer isso para as pessoas para ouvir, e eu espero que cada um tenha gostado muito do que a gente ouviu, do que a gente viu aqui hoje. Realmente foi bastante emotivo, bastante impactante. Eu acho que tudo que a gente conseguiu trazer aqui hoje foi bastante impactante. E eu queria deixar isso. Muito obrigado, Ariane, muito obrigado, Sandrigo, pelas pessoas que vocês são e pela experiência que vocês conseguiram compartilhar com a gente aqui hoje. A gente que agradece aí, né, Túlio? É um prazer enorme aí. Acho que, como médico, esse é o ápice aí da profissão, não tem dúvida disso. A gente consegue fazer a diferença, né, e permitir que a pessoa tenha vida e vida plena. Bom, Túlio, muito obrigada por esse convite. Foi emocionante reviver alguns momentos dessa jornada médico-paciente aqui com o Dr. Sandrigo, né, e eu termino dizendo que talvez vocês, médicos, nunca tenham a dimensão completa do impacto que causa em nossas vidas, pois, de um lado, vocês estão ali apenas fazendo o trabalho de vocês, mas, para nós, pacientes, vocês estão deixando uma marca poderosa nas nossas vidas, porque vocês estão salvando as nossas vidas e, muitas vezes, até aliviando o nosso sofrimento, né? Então, aproveito aqui para dizer ao chefe, Dr. Sandrigo, obrigada por ter cuidado não só do meu coração, mas também da pessoa que carrega ele e que existe dentro dele. E se nós estamos aqui hoje compartilhando essa nossa história, é porque você foi um médico, você é um médico fora da curva, brilhante, rígido, mas também muito humano, e que se permitiu ser o instrumento de Deus para operar o meu grande milagre do transplante. E é isso, Túlio. Muito obrigada a você, por toda a equipe, e obrigada à disponibilidade aí do chefe Sandrigo. E chegamos ao fim deste episódio que fala sobre coisas do coração. Hoje eu conversei com a paciente Ariane Roma e com o seu médico Sandrigo Mangini. O que você acabou de ouvir é muito mais do que um relato de transplante bem-sucedido. É a história de uma relação construída ao longo da jornada. E a Sobresp existe exatamente para trazer histórias assim para você, que fazem ainda mais sentido quando contadas pelos dois lados. O podcast A Experiência do Paciente é uma produção da Map2B, Planejamento, Marketing e Negócios para a Sobresp.
Curtiu o conteúdo de hoje? Compartilhe com as pessoas que você conhece e com os profissionais que precisam ouvir isso. E favorita o podcast A Experiência do Paciente no seu tocador preferido. Obrigado por hoje e a gente vai se ver no próximo episódio com temas e convidados imperdíveis. Bye, bye!